Olá, alunos e alunas do Mirama Roquim, Tropa de Elite, começando uma semana, né, com muita garra, torcendo para que estejam todos bem, com saúde, porque isso é o que interessa, né, gente? O resto a gente corre atrás. Vamos lá para mais uma aula de redação. Hoje, que são 3 de novembro de 2020, vamos trabalhar lá no módulo 1 de Linguagens, Códigos e suas tecnologias e redação, na página 48. Vamos lá para mais um tema? E o tema de hoje é obstáculos para a implementação de medidas alternativas na questão da mobilidade urbana. Nossa, que tema longo, né? Primeiro vamos analisar. Mobilidade urbana é a forma, né, como a gente se locomove, né, no nosso dia a dia. E aí o Enem está pedindo que você analise como implementar medidas alternativas para esse trânsito caótico que a gente vive. Vamos analisar? Primeiro você tem que se questionar, mobilidade urbana, o que há de errado com o nosso trânsito? Vamos ver o que os textos motivadores 1, 2 e 3 têm para nos oferecer de subsídio para trabalharmos? O texto 1, gente, ele começa falando sobre a mobilidade urbana, ele é extremamente informativo, a gente vai poder utilizar informações lá na nossa estruturação, e ele diz assim, que devido ao grande índice populacional, um dos principais desafios de gestão das cidades na atualidade é a mobilidade urbana, que esse tema ele é alvo de debates, de críticas, pelo que os especialistas chamam de paradigma do automóvel, lá desde a década de 50 e 60. O exemplo mais notório dessa discussão é, por exemplo, a cidade de Brasília. A construção dela foi feita inteiramente pensada no deslocamento por automóvel. Entre os fatores que demonstram o fracasso desse uso é justamente os engarrafamentos e a poluição do meio ambiente. O texto fala ainda que a frota de automóveis brasileira cresceu 400% em 10 anos. Gente, é um dado alarmante, né? Isso conforme dados da FGV, numa pesquisa feita lá em 2016. Já a construção dos transportes coletivos, como o metrô de superfície, não alcança esse crescimento que alcança os automóveis. E isso não beneficia, então, a população como um todo, né? Fala também que, por outro lado, com a Copa do Mundo em 2010 e os Jogos Olímpicos em 2014, muitos projetos de mobilidade urbana saíram do papel e realmente beneficiaram o cidadão, proporcionando assim uma maior rapidez no deslocamento urbano. Isso é o que diz o texto 1. O texto 2, ele é bem curtinho, gente, ele só apresenta os principais problemas do uso do automóvel, que seria o sobrecarregamento do espaço, né, ocupa muito espaço nas vias, a limitação do fluxo, quer dizer, o fluxo não anda, não corre solto, o trânsito não corre solto, e o aumento do índice de acidentes que traz como consequência mutilações graves, mortes e uma pequena oferta de alternativa de mobilidade para atender o excesso de passageiros. O texto 3 é um texto muito interessante, que ele começa dizendo assim, quer mais tempo, dinheiro e saúde, vá de bike. E aí a proposta do texto, né? Olha, com a análise dessa imagem, a imagem de estudo, olha, ele mostra 60 passageiros e um ônibus, olha o que ocupa o ônibus. 60 ciclistas e suas bicicletas, olha o que ocupa. E 60 motoristas e seus carros, né? Disse tudo sobre o uso do automóvel. E aí, lá no final, ele diz assim, que tem um estudo feito pelo SEBRAP, lá na cidade de São Paulo, e os dados desse estudo mostram pela primeira vez, eles conseguiram mensurar, quer dizer, medir o impacto da bicicleta como elemento transformador da realidade social em 3 áreas centrais, que é o meio ambiente, a saúde e a economia.
Eu trouxe essas duas imagens para refletir e ilustrar aquilo que está sendo dito lá no texto 3, né, que falava de uma empresa privada que promove aluguel de bicicletas nas áreas urbanas, né? Isso ajuda na mobilidade urbana, é uma excelente alternativa. Lembrando que para isso é necessárias ciclovias, né? E que quando não existe, é necessário políticas públicas, né, que facilitem essa implementação, ok? E agora vamos começar a botar a mão na massa, vamos para a estruturação da nossa redação. Começando pela introdução, a gente tem que ter em mente dois problemas. O primeiro deles é o aumento descomedido da frota de carros no país. E o segundo, a falta de políticas públicas eficientes no transporte de massa. Lembrando que para fazer a introdução, a gente pensa na problemática, cria o contexto e vai para a tese, né? Que é o teu ponto de vista. E aí eu sugiro começar com a Constituição, que cabe em quase todos os temas do Enem, né? Eu começaria assim: de acordo com a Constituição Federal de 1988, o direito de ir e vir é uma das garantias fundamentais do cidadão. E aí sim eu entraria com a tese. Lamentavelmente, esse direito não tem sido tão bem assegurado no país. Ok? Já no desenvolvimento, gente, a gente teria, vamos lançar as ideias. No desenvolvimento 1, eu poderia apresentar argumentos e provas acerca do problema 1. Qual foi o problema 1? O aumento descomedido da frota de carros no país. Aí lembra daquela pesquisa de 2016, lá no texto 1 da FGV, que falava que a frota de automóveis no Brasil cresceu 400% nos últimos anos? Lança ela, tá? Fica bem legal, porque é um dado estatístico. No parágrafo 2 do desenvolvimento, eu vou apresentar argumentos e provas acerca do problema 2. Qual foi o problema 2? O direito da população de saber o que está consumindo, né? Eu usaria a exemplificação, tá, gente? Lembram lá daquela greve dos caminhoneiros? Eu colocaria assim: a greve dos caminhoneiros mostrou a deficiência das nossas políticas públicas que funcionariam muito melhor num sistema de transporte inteligente e integrado. O país é dependente do petróleo, das rodovias e sua população é pouco engajada em alternativas de transporte sustentável, como é o uso da bicicleta. Isso gera um quadro crítico na mobilidade urbana do país, ok? E aí a gente vê como causar impacto. Você pode causar usando um argumento de autoridade, fazendo uma citação de um estudioso, né? Alguém que tenha um conhecimento vasto, um filósofo. Enfim, eu citei aí a frase de Paul Hawking, que diz: tudo está conectado, nada pode mudar sozinho. E aí chegamos na conclusão, aquele parágrafo onde eu devo lançar a minha proposta de intervenção. Lembrando que nas redações anteriores, inclusive na última eu fiz bem detalhado, a gente tem que solucionar os problemas apresentados na introdução, mas tentando responder a 4 perguntas. Quem, faz o quê, como e para quê? Se você conseguir colocar no seu parágrafo de conclusão quem, faz o quê, como e para quê, você está aí com uma conclusão muito bem feita. Eu vou fazer agora bem detalhado para vocês verem. Quem? O governo. Faz o quê? O governo deve aplicar as verbas destinadas ao transporte na formação de cidades mais sustentáveis e resilientes. Como? Construindo ou ampliando as ciclovias, incentivando a carona solidária e promovendo programas efetivos de agricultura urbana. Para quê? Para garantir o bem-estar da população sem prejudicar o futuro das próximas gerações. Gente, não é fácil. Respondi quem, respondi o que, faz o que, como e para quê. Com certeza, eu vou tirar uma boa nota. E vocês, busquem aí que alternativas vocês dariam e a gente se vê na próxima aula. Um beijo, caprichem, amores!